Hello, Wang, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar falando aqui sobre Teorema de Pitágoras. 1, 2, 3, come on! Antes de começar o assunto, nós devemos saber, primeiramente, o que é o cateto e o que é uma hipotenusa. A hipotenusa seria o maior lado que tem no triângulo. Então a hipotenusa seria o maior lado que tem no triângulo. Às vezes fica um pouco difícil de identificar a hipotenusa porque o cateto é às vezes o cateto e o outro aqui, esses dois, são quase do tamanho da hipotenusa. Então existe outro meio também que dá para você identificar a hipotenusa, que seria olhando o ângulo reto. O ângulo reto é essa quininha aqui, essa quina que se forma nesse canto aqui. É quando esse canto se encontra com esse, daí forma essa quina. Essa quina seria um ângulo reto, que seria um ângulo de 90 graus. Então é só você olhar o ângulo de 90 graus e falar: o ângulo de 90 graus sempre está olhando aqui para a bunda da hipotenusa. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, ele está olhando para lá. Então essa vai ser nossa hipotenusa. Essa é uma das maneiras também que tem para você identificar a hipotenusa. O cateto ele é um pouco mais simples. Por quê? Porque se você já souber qual é a hipotenusa, é só pensar. O que não é hipotenusa vai ser cateto. Então, se essa é a hipotenusa, esses daqui seriam os nossos catetos. Tudo ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para a fórmula. A fórmula do Teorema de Pitágoras seria a hipotenusa, no caso aqui do triângulo retângulo, porque geralmente a gente resolve com triângulos retângulos, é igual ao seu cateto maior ao quadrado somado ao seu cateto menor. Aqui se coloca cateto maior e cateto menor, mas você não precisa se preocupar com isso, porque geralmente a gente só chama de cateto A e cateto B, ou fala que esse cateto é tal coisa, tal letra, e esse cateto é outra. Então não precisa cismar ou lembrar de cateto de maior e menor. É só lembrar que é cateto. Então, nossa hipotenusa ao quadrado vai ser o nosso cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Entendeu? Então, vamos lá para uma resolução prática. O módulo de resolução da hipotenusa. Por quê? Deixa eu voltar aqui e mostrar. Às vezes, numa equação, nós temos uma hipotenusa, temos o cateto e temos outro cateto aqui, certo? Às vezes, numa questão, nós temos a hipotenusa, por exemplo, 5 ao quadrado. E nós temos um cateto. É um cateto desconhecido. E nós temos outro cateto que nós conhecemos, no caso 2 ao quadrado. E o que acontece quando a gente tem essa combinação? Nós precisamos mudar a fórmula, nós precisamos alterar essa fórmula, como que está escrito aqui, para nós descobrirmos esse cateto que a gente não sabe. Se você ainda não entendeu, não se preocupe que mais à frente você vai entender. Por enquanto, vamos começar pelo simples. Modo de resolução da hipotenusa. Vamos começar aqui com uma questãozinha. Uma atiradora de elite quer atingir um alvo que está no chão, a uma distância de 40 metros do prédio que ela se encontra. A atiradora se localiza em um prédio de 30 metros de altura, ela está lá no topo, e quer saber qual é a distância que a bala percorrerá até o alvo. Bom, nós temos aqui. A atiradora está no topo desse prédio. E esse prédio tem 30 metros de altura. 30 metros de altura. E a distância do prédio até o alvo dela é 40. E ela quer saber qual é a distância do alto desse prédio até
aqui até o alvo dela, qual é a distância que a bala vai percorrer. E o que a gente faz? E se você prestar atenção, eu até deixei bem claro aqui com as formas, os nossos triângulos, nosso esquema aqui, nossa questão, ela está girando em torno de um triângulo que a gente pode resolver usando o Teorema de Pitágoras. Claro, né? Porque se a gente está num vídeo de Teorema de Pitágoras, vamos resolver as coisas usando o Teorema de Pitágoras. No caso, o que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa prestar atenção que a altura desse triângulo aqui nosso vai ser a altura do prédio, porque a atiradora está no topo do prédio. Então vai ser 30 metros. E a distância do prédio até o alvo vai ser 40. E ela quer saber do topo do prédio até o alvo qual que vai ser a distância percorrida da bala. Essa distância percorrida vai ser nossa hipotenusa. E como nós sabemos disso, além dela ser a maior aqui, ela também está virada de costas para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é essa quininha que se formou bem aqui. Entendeu? Então, agora vamos lá para a conta. Nós queremos descobrir aqui essa hipotenusa. Nós temos essa medida 30, que seria a nossa altura, e temos essa medida 40, que seria a nossa base. Que esse 30 e esse 40 seriam os catetos, porque se a gente sabe que o x é a hipotenusa, o resto é cateto. Então a gente pode afirmar aqui esse x aqui que a gente está tentando descobrir ao quadrado vai ser igual ao nosso cateto aqui, que é 30, né? 30 ao quadrado mais o nosso 40 aqui ao quadrado também. Deixa eu pegar uma borracha para apagar aqui. E isso tudo a gente já tinha discutido, a gente já tinha falado. Que é simplesmente o quê? É simplesmente a hipotenusa ao quadrado. A fórmula aqui é a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao nosso cateto ao quadrado somado ao outro cateto aqui, que seria o nosso 40, ao quadrado. E o que a gente faz agora? Primeiro a gente tem que resolver essas elevaçõezinhas. No caso do x não vai dar para resolver. Porque ele é um valor desconhecido. Então vamos resolver as do número que a gente já sabe. 30 elevado a 2 vai ser 900. Mais 40 elevado a 2, que vai ser 16.000. 1.600, desculpa. 1.600. Então, x ao quadrado vai ser igual a 900 mais 1.600. Deixa eu limpar um pouco aqui. Pronto. X ao quadrado vai ser igual a 900 mais 1.600. 900 mais 1.600 vai ser igual a 25.000. 25.000. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25.000. E o que a gente faz? Se você não anotou as outras fórmulas, pega uma caneta e anota, porque elas são importantes. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25.000. E o que a gente faz agora? A gente precisa tirar essa elevaçãozinha aqui, esse ao quadrado, e jogar para o lado do nosso 2.500, não 25.000, desculpa aí de novo. Pro lado do nosso 2.500, que vai resultar no quê? Vai resultar em x vai ser igual a raiz, porque quando uma potência ela passa pro outro lado aqui, passa pro outro lado do igual, ela vira uma raiz. Então vai ser igual a raiz de 25.000. E a raiz de 25.000 é 50. Então o que a gente descobriu através dessas contas doidas aqui? A gente descobriu que o x, que é a distância que a gente está querendo saber, é igual a 50.
O X é igual a 50 metros. Então a atiradora pode atirar tranquilo e ganhar muito dinheiro com isso, eu acho. Lembrando que a gente não incentiva práticas e nem trabalhos violentos. Então a gente já descobriu aqui, podemos viver felizes para sempre até a próxima equação, né? Mas não saia do vídeo ainda que tem outra. Bom, agora é o modo de resolução do cateto. Por quê? Porque quando nós temos uma equação em que nós temos a hipotenusa, temos um cateto, mas não temos o outro, geralmente quando nós temos uma equação assim, ele quer que a gente descubra esse cateto que a gente não sabe. Então nós precisamos de uma conta diferente, que é variada da conta original. Nós precisamos de uma conta diferente para podermos realizar. Descobrir o cateto. Nós precisamos de uma conta diferente para poder descobrir o cateto. Então vamos lá lendo a questãozinha. Uma pessoa corajosa vai descer numa tirolesa que está a 8 metros de altura em uma colina. Sabendo que a corda tem 10 metros de comprimento, que seria a descida do topo da colina até o destino final. Sendo um matemático muito curioso, ele quer saber qual é a distância do pé da colina ao destino. Bom, ele poderia simplesmente perguntar pro pessoal lá da segurança, né? Mas como ele é um matemático muito curioso, ele quer descobrir junto aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui eu já tô dando uma dica da fórmula que a gente vai usar, que seria o quê? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que isolar o cateto que queremos achar, que vai ser a distância. No próximo quadro eu mostro isso mais visualmente. Fazendo a hipotenusa ser subtraída pelo cateto, que nós conhecemos o valor. Porque quando a gente fala que a hipotenusa é igual ao cateto mais cateto, então a gente está dizendo que o cateto é igual à hipotenusa menos um cateto. Talvez fique um pouco complicado de eu falando assim, mas eu acho que vocês vão entender. Mas essa é a fórmula, que seria o cateto ao quadrado, né? Que seria o cateto desconhecido, que seria igual à hipotenusa que nós conhecemos aqui, menos o cateto que nós conhecemos. Mas vou mostrar isso mais visualmente no próximo quadro. Pronto, nós temos aqui a colina. Ele quer saber esse x, por quê? Porque esse x é a distância do pé da colina que ele está até o destino dele. Então, ele quer saber esse x de qualquer jeito. E vamos ajudá-lo. Nós temos o lado maior. Como que sabemos que esse lado maior é a hipotenusa? Aqui nós temos uma quina, onde se encontra esse 8 e esse x. Nós temos a quina aqui dos 90 graus. Essa quina está olhando para a bunda da hipotenusa, então o nosso 10 seria a hipotenusa. Então já podemos colocar aqui 10 ao quadrado, que vai ser igual. Temos um cateto já, que é o 8 ao quadrado. E agora que vem a parte interessante. Nós precisamos descobrir o x. Então a gente pode colocar mais aqui x ao quadrado, porque a gente não sabe qual é o x. Mas a gente sabe que a fórmula é assim. O que precisamos fazer? Nós precisamos isolar esse x, colocar ele de quarentena. Agora que o pessoal tudo está de quarentena, nós precisamos pegar o x que estava aqui e isolar ele. Como que fazemos isso? Pegando esse 8 ao quadrado e colocando ele para junto do 10. Quando você pega um número e muda ele de lugar, não estou falando da potência, eu estou falando do número em si, do número inteiro. Ele troca de sinal. Como o 8 aqui era positivo, como o 8 era mais, ele vai passar menos. E o que acontece? Acontece que esse 10 que estava sozinho, ele fica mal acompanhado, porque o 8 ele é muito negativo. Então ele vai querer maltratar o 10, coitadinho do nosso 10, né? E o x ao quadrado aqui vai ter que ficar isolado, porque ele pegou o Covid-19 aí e está em quarentena.
Então agora nós vamos simplesmente continuar a conta. Vamos transformar esses valores que nós conhecemos, resolvendo as potências dele. Bom, deixa eu trocar de lado aqui para ficar mais visualmente agradável. Que x ao quadrado vai ser igual a 10, 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado seria 10 vezes 10, nenhum segredo, 100. Mais 8 elevado ao quadrado. Bom, 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8. Desculpa, mais não, aqui seria menos. Porque o 8 ele é uma má companhia, que ele fica tirando muito do nosso 10. Então 8 vezes 8 seria 64. Então esse 10 vai ser menos 64, ele vai subtrair o 64. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. A gente isolou o x. E o 8 aqui, como ele é uma pessoa ruim, não gosta de se mudar, ele vai começar a maltratar o nosso 10, subtraindo ele. Por quê? Porque ele era positivo, ele gostava do x, mas ele não gosta do 10. Então ele vai subtrair o 10. Então fica 10 menos 64, que numa conta aqui rápida seria 36. Então x ao quadrado vai ser igual a 36. E lembra que eu te disse que a gente vai precisar passar essa potência para cá? Então é a mesma coisa que a gente fazer a raiz de 36. Deixa eu dar uma limpada aqui. Dar uma limpada aqui nas equações. Pronto. Agora nós sabemos que o x ao quadrado nosso, esse daqui, ele vai ser igual a 36. E precisamos passar essa potência de 2 para cá. Então daí ficaria x ao quadrado, x normal, né? Sem ao quadrado, porque ele se mudou. Raiz de 36. Porque quando a potência ela passa para o outro lado, ela vira raiz. Então a raiz de 36 seria 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então o nosso x é igual a 6 metros, no caso, mas a gente não fala isso para não ficar muito confuso. E o que a gente fez aqui? A gente pegou esses valores que nós conhecemos, colocamos nessa continha que nós acabamos de conhecer, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, e depois nós substituímos. Isolamos aqui, pode dizer isolamos um cateto, que era o x, né? Que a gente não sabia qual que era. Daí a gente modificou a gente modificou essa fórmula, fazendo isso daqui, ó. Menos c ao quadrado, que ficou igual ao c ao quadrado aqui. A gente modificou essa fórmula para que a gente descobrisse qual é o x. Entendeu? Então a gente descobriu que o x dessa fórmula aqui, através de todas as nossas contas e esforços, a gente descobriu. A gente descobriu que o x aqui vai ser igual. Meu celular está muito louco hoje. O x daqui vai ser igual ao 6. Então, só uma coisa antes de terminar, que eu quero que vocês memorizem isso, porque se vocês memorizarem isso, vocês vão saber todas as contas do mundo. Porque essa conta que eu acabei de passar, de 6, 8 e 10, porque esse daqui vai ser igual a 6... e aqui está 10, como que ficaria? Seria um cateto é 6, outro cateto é 8 e o outro cateto é 10. E essa conta que eu te passei aqui, que é o trio pitagórico, tá exatamente aqui os resultados.
Então, se você decorar os trios pitagóricos, que são o número de catetos e hipotenusas, que sempre terão o mesmo resultado, você pode resolver a conta sem mesmo mal fazer ela. Por exemplo, nós temos aqui, ó, 4, 3 e um número desconhecido. Dele quer que a gente resolva a hipotenusa. A gente sabe que se um cateto é 4 e o outro cateto é 3, a nossa hipotenusa vai ser 5, porque isso é o trio pitagórico, são regras que nunca vão mudar. Então aqui, em vez da gente fazer uma conta muito longa e muito extensa, a gente pode colocar 5 direto e escrever que é através do trio pitagórico. Que é através desse trio pitagórico aqui. Entendeu? Então, essa é uns modos de hackear a vida, né? Para facilitar suas contas. Então, pessoal, valeu, falou, muito obrigado. Tem uma página no Facebook aí do meu canal também, Wikipedia Channel. Se você quiser, vai lá, que às vezes eu posto umas atualizações, peço dicas de vocês. Então, valeu, falou e até.